Olá, sejam bem-vindos ao canal do PET Física da Unifap. Eu me chamo Everton, eu sou bolsista aqui do programa e nessa aula eu vou resolver um exercício do conteúdo de dinâmica de um corpo rígido, que é o cálculo do momento de inércia de um cilindro. Então, vamos para o exercício. Determine o momento de inércia de um cilindro homogêneo que tem um raio R e um comprimento L relativo a um eixo que passa pelo seu centro de massa, como mostra a figura. Aqui na figura observamos que o eixo de rotação aqui, Z0, passa aqui no centro do cilindro e divide ele ao meio. Por isso que tem essa divisão aqui do comprimento, porque está dividido ao meio. Olha, para a solução desse problema, tem que ter uma sacada para resolver esse problema. Quando você for resolver, você vai ter que pegar um elemento de massa. Eu vou pegar aqui um elemento de massa desse cilindro. Aqui. Assim. Que será um disco. Se você perceber, será um disco. Esse elemento de massa. Então, eu pego esse elemento de massa aqui. E também, traçando aqui o nosso referencial, que é o centro do disco. Nós temos que aqui é Y, e aqui vai ser X, Y, Z, com o Z aqui. Certo? Aqui no seu referencial, X, Y, Z. Então, se o nosso disco aqui, ele está... Nosso cilindro, na verdade, ele está na direção aqui de coordenada Y. Então, essa distância aqui do disco até o eixo de rotação, eu vou chamar de distância Y, correto? E esse disco, ele vai ser um elemento desse cilindro, que eu vou chamar de TY. Lembrando que, como eu disse no início, eu vou nomear esse disco como nosso elemento de massa. Certo? Então, aqui que você vai ter que pensar. Eu vou rodar aqui mais um pouco. Eu vou traçar aqui o eixo de rotação, o Z0. Eu vou desenhar de novo aqui o elemento que eu quero, que eu peguei do cilindro, o elemento de massa, que é um disco. Correto? Aí eu vou colocar também a distância, que é Y aqui. Agora, eu vou traçar um eixo de rotação no disco. E esse eixo de rotação do disco, ele tem que coincidir com seu diâmetro, correto? Aqui que vem a sacada. Parece que é um O, mas é um D aqui, tá? D. É o eixo de rotação do disco. Aqui que vem a sacada. Se você lembrar, esses eixos aqui são paralelos. E você logo lembra também do teorema de Steiner. O teorema de Steiner é o seguinte, que eu posso relacionar esses dois eixos aqui.
Se eu, digamos, eu quero calcular esse eixo aqui, o momento de inércia em relação a esse eixo, eu posso fazer o momento de inércia em relação a esse eixo, que passa pelo centro de massa, mais a massa vezes uma distância ao quadrado. Que o nosso caso aqui será o que? O Z0, que eu quero encontrar, vai ser igual ao momento de inércia de D, ou o momento de inércia do disco, mais a massa vezes a distância ao quadrado. Correto? Então, como eu tenho uma distribuição contínua, então esse elemento de massa que eu peguei lá em cima, elemento de massa lá em cima, ele vai ser igual ao que? A densidade vezes o volume. Lembrando que a densidade é massa sobre volume. Então eu posso fazer essa relação aqui também quando eu tenho uma distribuição contínua aqui, ó. Correto? A gente vai usar essa expressão aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o momento de inércia com relação ao eixo que eu quero calcular lá do cilindro, que corta ele ao meio, Z0, e vai ser igual o momento de inércia do disco. Primeiramente eu vou colocar assim, e depois eu vou colocar esse K aqui. Esse K, ele simboliza o raio de giração. Opa, já estou... Vou calcular aqui com o dm. Correto? dm aqui também. A ao quadrado. Certo? É o seguinte. Esse K, ele é o raio de giração de um corpo. Cada corpo possui seu raio de giração. No caso do disco, o raio de giração do disco ele vai ser 1/4 de r ao quadrado. Ok? Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse raio de giração do disco, que vem lá do cálculo do momento de inércia do disco, futuramente a gente possa estar fazendo aí um vídeo só sobre o cálculo do momento de inércia de um disco, ok? Mas agora a gente vai apenas colocar o resultado diretamente. Então, aqui, vou colocar aqui o dm, o raio de giração, 1/4 de r quadrado, mais dm a ao quadrado. Ok? Como a gente já expressou o nosso dm, então vamos substituir aqui o nosso dm. Aqui em cima, o nosso dm, deixa eu colocar de outra cor aqui, marcar. O nosso dm é ρ dv. Então, eu vou colocar aqui o ρ dv. 1/4 de r quadrado mais, de novo, ρ dv. Ρ dv a quadrado. Ok? Agora, a gente precisa definir o nosso A, mas colocá-lo como a gente definiu aqui em cima.
Esse y aqui simboliza a distância, como eu falei no início. Então, esse y vai ser o nosso a. É a distância, ao quadrado. Eu vou colocar esse 1/4 r quadrado e ρ na frente do dv. Que eles são constantes, aí quando eu colocar a integral, eles vão ficar fora da integral. Vai ficar 1/4 de ρ r quadrado dv. Mais aqui ρ. Só que essa distância aqui ao quadrado, que eu falei que é y ao quadrado, ele depende do dv, do cálculo do volume, quando eu for substituir aqui o nosso dv. Para o nosso dv, lembra lá das coordenadas cilíndricas, né? As coordenadas cilíndricas, eu vou colocar aqui de outra cor. Para um volume de um cilindro, usando as coordenadas cilíndricas, eu vou obter um r, dr, dθ, dz. Isso quando o cilindro está de forma vertical. Mas como o nosso cilindro está na forma horizontal, aqui vou colocar aqui, só vai mudar o dz. Agora vai ser o dy. Ok? Vou botar lá em cima para vocês verem que o nosso cilindro está aqui na direção de coordenadas y. Ok? Agora vamos continuar aqui. Feito isso, eu vou colocar aqui no lugar de dv. Então, o momento de inércia em relação ao eixo z0, ele é igual a 1/4 de ρ r quadrado. Agora, no lugar do dv, vou colocar as coordenadas cilíndricas. Vai ser r, dr, dθ, dy, mais ρ. Aqui também vai ficar y quadrado, r, dr, dθ e dy. Pronto. Agora a gente vai colocar a nossa integral, que vai ser uma integral tripla. Então, repetindo aqui, nosso momento de inércia, 1/4 de ρ r quadrado, colocando agora aqui o símbolo da integral, vai ficar r, dr, dθ, dy. Eu vou colocar primeiro aqui o y, os limites de integração de y. O y ele varia de onde a onde. Vou voltar na imagem de novo para vocês verem. O nosso y ele varia de menos, vou colocar aqui menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Ok? Então vamos colocar lá o nosso limite de integração. Caso você não queira colocar de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, você pode colocar um 2 aqui na frente da integral e colocar de 0 a L sobre 2, que dá o mesmo resultado. Ok? Eu vou fazer com os limites do problema. Dessa forma. Isso aqui é a integral de dy. Agora, os limites de integração de dθ. Dθ varia de onde a onde? Ele varia de 0, que é toda a circunferência do cilindro, que varia de 0 a 2π, né?
E o nosso R, ele varia de 0 a R maiúsculo. Correto? Então, só colocar o mais aqui e seguir para outro lado da nossa expressão aqui, que também vai ser o mesmo limite de integração. Só repetindo aqui, então, ficar dessa forma. Aqui, y ao quadrado, r, dr, dθ, dy. Certo? Agora você já pode resolver as suas integrais aqui. Vou colocar aqui o momento de inércia em relação ao eixo z0 vai ser igual a 1/4. Aqui você pode resolver todas de uma vez ou ir resolvendo uma por uma. O que eu quero dizer de uma por uma? Você pode resolver primeiro em relação ao dx, ao dr, depois ao dθ, depois ao dy. E aqui também, você pode escolher se você quer resolver logo todas as integrais de uma só vez, você pode. O que eu quero dizer com uma só vez? Que você pode separar elas. Eu posso separar uma integral aqui somente para o dy, uma integral somente para o dθ, uma integral somente para o dr. Ok? Aqui eu vou resolver o dθ primeiramente, e depois o rdr e dy, ok? O dθ, a integral de dθ vai ser θ, quando o θ ele varia de 0 a 2π. Vou colocar aqui de novo as integrais. De 0 a r maiúsculo, r, dr, dy. Mas aqui, ρ, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Calcular primeiro em relação a dθ, que vai ficar θ, quando θ varia de 0 a 2π. E só repete as integrais aqui. Ok? Feito isso, agora você pode continuar ou você pode também resolver direto ou escolher. Eu vou resolver essas duas diretamente. Aqui, quando você for fazer os limites de os intervalos, na verdade, de θ, esse resultado vai ser 2π. Então, vou colocar aqui em relação a θ, né? O resultado vai ser 2π. Agora, resolvendo as integrais de dr e dy, a integral de dr vai ser r² sobre 2, quando o nosso r ele varia de 0 a r maiúsculo. E o nosso dy, a nossa integral de dy vai ser y, quando o nosso y ele varia de menos L sobre 2 a L sobre 2. Ok? Aí, mais ρ, de novo aqui, 2π, correto?
Agora, a integral de r, que vai ficar r quadrado sobre 2, quando o r varia de 0 a r maiúsculo. E a integral de y, com relação a y, na verdade, vai ser y ao cubo sobre 3, aqui, quando o nosso y varia de menos L sobre 2 a L sobre 2. Ok? Deixa eu consertar aqui esse y. Agora, só fazer os cálculos dos intervalos. Então, nosso momento de inércia do eixo Z0 vai ser igual a 1/4. Aqui, se você observar, temos um 2 aqui e um 2 aqui. Um 2 aqui e um 2 aqui. Então, fica simplificado. Então, repete aqui. Quando você for fazer os limites, os intervalos de R, vai sobrar só R quadrado. Agora, fazendo aqui os intervalos de Y, vai ser L sobre 2 menos. Só que como eu estou com menos L sobre 2, então vai ser mais. Então já vou colocar aqui mais. Espero que tenham entendido essa passagem aqui. Ficou meio direto. Então, de novo aqui, a mesma coisa que eu acabei de fazer. Ok? E y, os intervalos de y. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um intervalo aqui ao cubo e um terço aqui. Ok? Aí menos. Só que como a gente acabou de fazer aqui, vai ficar mais. Mesmo jeito. Ok? Isso porque esse lado aqui tem um expoente ao cubo, tá? Se fosse um expoente par, aí ia ser 0. Ok? Agora é só somar os intervalos. Só repetindo aqui tudo de novo, até chegar na nossa soma. Ok? Quando eu somo L sobre 2 mais L sobre 2, eu tenho 2 L sobre 2. Ok? Aí mais Rho π R ao quadrado. E essa soma aqui também vai dar 2 vezes L ao cubo sobre 2 ao cubo vezes 3. Ok? Eu já fiz esse cálculo aqui direto, essa soma aqui. Então, vamos agora continuar nosso cálculo. Aqui, de novo, aparece uma simplificação. E aqui também. Só que aqui tem 2 ao cubo, né? Quando eu tiro esse 2 daqui, fica 2 ao quadrado. Que 2 ao quadrado é igual a 4. Então, repetindo aqui de novo. Você pode estar se perguntando por que eu não estou juntando esse r quadrado com esse r quadrado.
você vai ver futuramente. O que eu vou fazer? Não, repetindo aqui novamente. Vai ficar L cubo sobre... Aqui vai ficar 4 vezes 3. Ok? E 4 vezes 3 é igual a 12. Então eu vou colocar 12 aqui embaixo já, de uma vez. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Esse aqui já é o resultado do momento de inércia do nosso cilindro. Mas a gente pode deixar mais formal esse resultado. Então, lembrando lá que o volume de um cilindro, ele é o que? Ele é a área da base vezes a altura, né? Correto? Então, olha só. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Repetir esse 1/4. Colocar esse r quadrado aqui na frente. E separar esses membros aqui. Pi r ao quadrado vezes L. Mas eu vou também aqui separar, tirar um L quadrado aqui sobre 12. E vou separar aqui também, do mesmo lado, os mesmos valores. Ok? Tá. Eu lembrei que você... Aqui eu lembrei aqui do volume, correto? Mas também vou lembrar aqui da massa. Que a massa ela é a densidade vezes o volume. E se você prestar atenção, isso aqui é o nosso volume. Então, volume vezes a densidade é igual à nossa massa. Então, eu posso substituir aqueles valores lá de dentro por m. Então, vai ficar dessa forma. Ok? Tudo entendido até aí? E se você quiser mais formalismo ainda, você pode tirar o fator comum desses termos, que então vai ficar dessa forma aqui, ó. M vezes r quadrado sobre 4 mais L ao quadrado sobre 12. Ok? Por fim, chegamos à nossa resposta. Este aqui é o momento de inércia de um cilindro com o raio de giro partindo ao meio do cilindro, ok? E se você olhar em uma tabela, quando você for ver uma tabela, você vai encontrar o raio de giro. O raio de giro. Deixa eu colocar aqui. O raio de giro para o cilindro, justamente quando o eixo parte ali ao meio, vai ser isto aqui, ok? Então, este é o nosso resultado. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui nossa aula. Agradeço muito. Eu vou mostrar um link para vocês. Esses links aqui, eles são do nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. E esse aqui é um canal de um professor parceiro nosso, professor Gerson, que ele é professor da Unifap também. Então, é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa like se você gostou desse vídeo, compartilhe. Obrigado.